Vamos lá, né? Aí nessa leitura, o texto, 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele o herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua esposa, a mulher de Naamã. A garota falou para a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, sabereis que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, você ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço em que toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém, ele disse: isso aqui é a fala do profeta Eliseu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o
e instou com ele, insistiu, Naamã insistiu para que eles o aceitassem, mas ele o recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 muros, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. E eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento, Pai, diante de ti. Fala com teus filhos e fala também comigo, através da tua palavra. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tira toda a ansiedade e todo o medo, Pai, porque estou aqui para fazer a tua obra. Se fosse coisas mundanas, talvez não estaria tão nervoso, mas reconheço que esse nervosismo, Pai, é porque estou diante de ti. E sei que isso aqui é uma missão altamente, Pai, altamente importante que o Senhor nos deixou. Então, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Através desse texto, irmãos, nós podemos retirar vários ensinamentos, né? Como Naamã, ele era um general do exército, né, da Síria. E esse homem, ele era temido por várias nações, porque quando ele chegava, a galera já sabia: ixi, chegou o cara e aquela nação, e quando Naamã chegava naquele local, a nação já ficava altamente se tremendo de medo, porque sabia que o homem, ele era vencedor, né? Que o homem, ele tinha várias batalhas que ele travou e ele conseguiu guerrear e conseguiu vencer. E ele tinha grandes vitórias, né? Ele era conhecido pelo seu poder militar vitorioso, mas, porém, ele tinha o quê? Tinha lepra. Podemos destacar que, porém, ele era leproso, porém, ele tinha algo a ser tratado, tirando para o conhecimento nosso. E outra coisa também que possamos destacar aqui nesse texto é a menina, né? Porque essa menina, ela tinha sido acabado de ser retirada das terras de Israel, e ela foi retirada pelo próprio Naamã. Naamã tinha invadido Israel também, e ele conseguiu, né, trazer essa menina cativa. Só que, ao invés dessa menina ela ficar com raiva dele, ver que ele estava naquela situação, ela saber que pela aparência dele ele estava doente, ela fez algo que só foi ministrado muito tempo antes, ou muito tempo depois desse acontecimento aqui, que foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele disse para nós: se alguém te der um tapa na sua cara, você vai lá e mostra a sua outra face. O que essa menina fez? Ao invés de ela tratar o mal com o mal, porque ela sabia onde estava a cura, porque a cura não era através do profeta Eliseu, era através do Deus que o profeta Eliseu servia. E o profeta Eliseu, ele estava em comunhão, estava perante a sua face, né? Ela sabia que a cura estava através do nosso Deus, Deus de Israel. E vendo ela naquela situação, ela chegou para o Naamã e falou: chegou para a esposa de
de Naamã e falou para ela: ó, se o teu servo, se o meu senhor soubesse que lá em Israel, lá da terra da onde ele foi lá e trouxe o povo cativo, tem um profeta que pode restaurar essa pele dele, ele vai ser restaurado, ele vai ser curado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E isso foi uma demonstração de mostrar a outra face, né? Ela mostrou a outra face perante Naamã. Ela não ficou com raiva, ela usou isso, e eu creio que Deus, através dessa atitude dela, ele prosperou a vida dessa menina grandemente, não só pelo fato dela ter feito isso aí, mas porque ela mostrou a outra face. E podemos ver aqui também no texto que Naamã vai conversar com o rei, né, da Síria, e vai dizer para ele: ó, a garota chegou para mim e disse que lá em Israel, onde foi invadido, tem um profeta que ele pode trazer a cura para a minha lepra. E o rei, preste atenção nisso, que quando Deus ele dá uma palavra, a gente tem que se apegar primeiramente à primeira palavra que Deus nos disse, porque quando ele solta a primeira palavra, sempre vai vir a serpente, vai lhe dizer outras coisas que são altamente diferentes do que Deus tem lhe dito. Porque quando ele falou com o rei da Síria, ele pegou e falou assim: vai lá e fala com o rei lá de Israel. Ou seja, ele já estava dizendo que era para ele ir lá e falar com um rei, sendo que a menina lançou a palavra dizendo que era para ter falado com um profeta. Ou seja, quando Deus falar com a gente e der a primeira ordem, a gente tem que seguir a ordem do que Deus tem falado. Ele pegou e Naamã foi lá na terra lá de Israel, e ele ainda foi com uma comitiva bem forte, né? Foi com uma carta que naquela época era uma carta de honra, né, do rei. Ele chegou lá com essa carta foi enviada para o rei de Israel. E quando o rei de Israel, irmãos, o rei de Israel olhou essa carta, ele fez o que muita gente, até mesmo eu, costuma fazer hoje em dia. Quando a gente olha o problema, a gente começa a ficar o quê? Ficar nervoso, ficar ansioso, rasgar as vestes. A gente só passa a olhar para o problema. A gente não se lembra de quem é o nosso Deus. A gente não se lembra de quem a gente está diante, de quem a gente serve. A gente só pensa no problema. Porque ele só olhou, vixe, o cara que aonde ele vai, ele consegue vencer uma batalha. Vai vir aqui e eu estou com medo. E os rumores de que ele tinha rasgado as vestes, tinha ficado com medo, chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, sendo um homem de Deus, um homem que sempre buscava a ouvir a voz de Deus, a se apegar aos mandamentos do Senhor, a se apegar à palavra poderosa de Deus, ele pegou e falou assim para ele: ei, por que tu está ficando desse jeito, abençoado? Tu se esqueceu, ele praticamente falou assim para ele: tu se esqueceu a quem nós serve? O Deus que tirou da gente da terra do Egito, o Deus que tirou a gente da terra da mão dos filisteus, o Deus que tirou, que não deixou a gente passar por dificuldades na nossa ida ao deserto, e tu ainda ficou desse jeito. Pode mandar um homem vir, pode mandar ele vir aqui falar comigo. Deus, ele quer atitudes nossas assim, sendo ousado, porque Deus ele vai usar pessoas de alto escalão para chegar até a gente sendo simples. Deus ele sempre age no simples, como
pessoas de alto escalão para chegar até a gente, irmão, e a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter o espírito de ousadia que nem o profeta Eliseu teve. Ele sabia que ele era um general bastante forte, né? E tinha um exército forte. Mas ele sabia também que o Senhor, que é o verdadeiro general de guerras, que nunca perde a batalha, estava com ele. Ele pegou e falou: manda um homem vir aqui falar comigo. Aí o Naamã pega e vai para sua comitiva e chega na porta da casa de Eliseu e diferenciando com a forma que Eliseu tratou essa situação, como a forma do rei de Israel tratou essa situação, é que ele foi mais ousado ainda. Ele pegou e falou assim: vai lá, meu servo, fala para ele, eu não vou sair não, mas vai lá e fala com ele, diz para ele lá o que é que ele tem que fazer. Ele vai ter que descer no Rio Jordão 7 vezes. E 7 vezes a cura dele já vai ser vista aos olhos dele. A pele dele vai estar que nem uma pele de menino. Aí pega o servo dele que saiu, foi o Geazi. Geazi pega, vai lá e fala pro Naamã: Naamã, você vai ter que ir lá no Rio Jordão, você vai ter que mergulhar 7 vezes. E olha que Naamã, ele desprezou essa mensagem, né, que o servo do Eliseu tinha dito. Porque ele esperava, irmãos, que o profeta Eliseu saísse lá para fora lá e se ajoelhasse, ficasse fazendo altas marmotas, né? Ficasse fazendo todo tipo de coisa assim, encenação, e depois pegasse nele e depois ele ia ser curado. Ele esperava isso, né? Mas não. Ele pegou, desprezou essa ordem e falou assim: lá em Damasco tem rios muito melhores do que isso aí. O apóstolo Paulo, irmão, ele na carta aos Filipenses, ele vai dizer para nós que ele ficou satisfeito, né, sobre toda e qualquer circunstância. A gente tem que ser satisfeitos na situação que Deus colocou a gente, porque o Naamã foi colocado uma situação para ele poder descer ao rio, e ele não queria, ele ficou orgulhoso, mas ele foi embora, ia perder a bênção, ia deixar de ser curado. E quando ele resolveu voltar para onde ele tinha saído da bacia, um dos filhos dele, dos homens que estava com ele, olhou para ele e falou assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, creio eu, irmãos, que se o profeta tivesse falado para o Naamã: tu tem que vencer alguma outra batalha, que é algo difícil também, vencer batalhas. Se ele tivesse mandado o Naamã ter feito isso aí, ele tinha feito, ele tinha ido, porque era algo de costume, era algo que ele sempre costumou fazer, guerrear, vencer batalhas. Aí o servo dele pega e fala assim: mas é algo tão simples de se fazer. Às vezes, irmãos, para nós hoje em dia o simples se torna o mais difícil. O simples se torna o mais difícil. E é o simples que Deus ele mais pede para nós fazer diante dele, é se sujeitar a ele. É se sujeitar. E se sujeitar é uma coisa simples de se fazer, e para nós se torna difícil. Por que se torna difícil? É muito difícil a gente se sujeitar a Deus. Por quê? É mais fácil a gente ir para o mundo e fazer coisas que desagradam a Deus, para depois pegar e se arrepender. É complicado, não, ser humano. Aí ele escutou a voz do servo na mãe e acabou indo.
A cada mergulho que ele deu no Rio Jordão, irmãos, eu creio eu que ele toda a vida ele ficava olhando para a pele dele e via que não estava tendo resultado, né, nos primeiros mergulhos, mas ele teve que ser o quê? Perseverante, né? E tem uma passagem da Bíblia, né, em Tiago 1, versículo 3 e 4, que vai dizer que, tem como colocar aí, Lucas? Tá no show? Vai falar da importância da perseverança. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera, em outras traduções, produz a paciência, ou que a perseverança. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Em outras traduções, sem faltar virtude alguma. Em outras traduções, no começo vai estar: e a perseverança tem que ter plenação, a fim de que a gente seja completos e a gente seja aperfeiçoados, e para que não falte virtude alguma. Através dessa perseverança, a cada mergulho que ele estava dando, o Naamã, não faltou virtude para ele. Por que não faltou virtude? Veio a cura. Através da nossa perseverança na fé, acontece cura, aonde a gente acha que não tem mais cura. Acontece libertação, onde a gente acha que não tem mais libertação. Acontece o agir de Deus. Dá todos os obstáculos que a gente vem passando, se a gente for perseverante na fé, a gente vai conseguir vencer isso aí. E ele pegou, deu 7 mergulhos e foi curado, da honra e glória do Senhor. E ele pegou e voltou lá no profeta Eliseu. O ouro as riquezas que ele tinha levado da Síria, ele quis dar de oferta para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não aceitou, porque a presença do Senhor, irmãos, quando a gente recebe mesmo assim a presença, que a gente aceita que a presença dele é melhor do que qualquer outras coisas, a gente não liga para bem materiais não. E o profeta Eliseu, ele já estava bem satisfeito com a presença do Senhor. Disse assim: não quero, não precisa me dar nada. Aí ele pegou e falou assim: me deixe levar pelo menos a terra de onde você pisa, a terra daqui de Israel, porque ele sabia que ali, através desse ato, ele conheceu o verdadeiro Deus. Ele sabia que tudo que ele vivenciou, tudo que ele fazia, todas as práticas, todas as culturas que ele tinha nele em prática, ele viu que tudo era ilusão, porque ele encontrou o verdadeiro Deus. Ele encontrou o verdadeiro Deus. Eu posso afirmar para vocês aqui que, através disso, Naamã, houve uma conversão dele. Por que houve uma conversão dele? Porque ele deixou de fazer as práticas velhas que ele fazia, ou seja, ele era arrogante, soberbo, ele era desumilde, ele meio que desprezava a opinião do próximo. Por que ele desprezava? Porque quando o profeta disse o que era para ele fazer, ele quis desprezar. Mas na conversão dele, ele passou a mudar esses atos aí. Naamã, ele foi convertido aqui nesse exato momento. Na conversão, irmãos, a gente consegue entender que a gente é completamente dependente do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Através da conversão, Naamã, a primeira coisa que ele foi fazer, a
o plano todinho. Naamã, a primeira coisa, quando ele foi convertido, ele foi oferecer as riquezas que ele trouxe, e o profeta Eliseu, ele não aceitou essa riqueza. Ele pegou e falou assim: deixa eu levar a terra, se não quereis, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A partir do momento que a gente se converte de verdade, a gente entende que a gente só é completo, que a gente só consegue ter olhos perante a Deus. A gente reconhece que não existe outro Deus. Ele reconheceu, ele viu que as outras coisas eram tudo ilusão. É tanto que ele fala que na conversão também ele vai dizer ao Eliseu que, antes de falar isso, ele pega e fala assim, quando ele vê o profeta Eliseu pela primeira vez: não havia rios melhores do que esse aqui? Ou seja, ele achava que as coisas que ele pensava, que as coisas de alta estatura eram muito melhor do que Deus tinha feito na vida dele, ou do que Deus fez na vida dele depois da conversão. E a partir desse momento ele já vai dizer aqui, que ele está pedindo ao Senhor perdão quando ele for à casa de Rimon e se prostrar diante de outros deuses. Ele já reconhece, tá vendo? Ele já reconhece que não tem outro Deus. Ele pega e começa a pedir o quê? Perdão do Senhor, porque ele ia se prostrar diante de, podemos dizer que algumas imagens da época, de algumas culturas. E através da conversão ele já, um homem que não queria ouvir a opinião do próximo, ele já queria o quê? O perdão do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele passou, irmãos, de ser um cara egoísta, ele passou a ser um cara humilde. Porque ele viu o que Deus fez. E Deus, ele age. Deus, ele agiu na vida desse homem. Imagina o tamanho do evangelismo que foi feito através da vida de Naamã e através dos servos que estavam ali diante de Naamã, porque era uma nação estrangeira na época, uma nação estrangeira que foi ali a Israel, e com eles vindo com eles outras culturas, ou seja, havia coisas que ele não acreditava, que era o que? A presença do Senhor, que era o Deus, que era a cura do Senhor. E diante disso, irmãos, diante desse milagre que foi operado na vida de Naamã, ele voltou, creio eu, que para a Síria, com esse testemunho, e também as pessoas que estavam com ele, voltou também com esse testemunho. E Deus, ele continua agindo. O evangelismo foi tão grande também na vida dessas pessoas, que quando eles chegaram lá, imagina aí, eles falando a grandeza do Senhor para um povo que era voltado ao Deus de Baal, ao Deus Moloque, não é nem deuses, é só ilusão. Eles chegaram para ele e falaram: lá em Israel tem um Deus que está com aquele povo ali. Imagina aí o tamanho do evangelismo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Separei aqui 3 lições para compartilhar com vocês.
quebra de orgulho. Ele quebrou o orgulho dele. Como um general importante, Naamã precisou abandonar sua soberba de títulos para mergulhar em um rio que considerava inferior. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5 que Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A gente tem que ser, irmãos, humilde de bom coração. O homem desse aqui, ele, como eu já falei para vocês, ele não ligava para a opinião do próximo. Ele era altamente soberbo. E Deus ele resiste ao soberbo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele tinha grandes vitórias, mas ele tinha, porém, uma lepra. Porém, ele era soberbo, porém ele menosprezava a opinião do próximo. Foi tudo isso que o Espírito Santo me revelou através dessa pequena passagem. Porém, ele era leproso. A obediência incondicional, outra lição espiritual, representa a submissão à vontade de Deus e à sua palavra, mesmo quando instruções parecem sem sentido ou simples demais. Quando a gente para de ser soberbo, começa a ser humilde, a gente começa a praticar mais a obediência. Vocês podem prestar atenção. Até mesmo tanto Deus para a gente, quanto a gente com nossos líderes. Porque quando a gente é soberbo, isso acontece muito com os jovens. Eu era muito assim também. Quando alguém mais velho falava algo para mim, algo de conselho, eu não queria obedecer, eu não queria escutar isso aí, eu soberbo. Achava que tudo era conforme a minha vontade. Mas através da conversão que eu tive do lado cristão, eu passei a não viver mais a minha vida, mas viver a vida de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu passei a querer mais a vontade de Deus em minha vida. Por quê? Porque eu agia também de formas diferentes, pensava de formas diferentes. Eu era ateu, se considerava ateu. Um cara que se considerava ateu passou a perceber que necessitava altamente do Senhor. Foi o que aconteceu com Naamã. Através disso aí, ele percebeu que ele necessitava daquele Deus. E depois disso, irmãos, ele percebeu também que não era. Depois dali em diante, ele percebeu que também as coisas não andavam mais conforme a vontade dele. E era tudo conforme a vontade do Senhor. E por isso também foi uma das chaves da cura dele. Porque ele reconheceu. Diante da conversão, a gente reconhece Deus. A gente sabe quem Ele é. A gente se tornou obediente. E a terceira lição é a perseverança. Eu falei aqui para vocês. O ato exigiu constância. A cada mergulho, Naamã exercitou a paciência e a confiança na promessa de cura. Ele estava querendo, ele estava sendo perseverante ali. E para a honra e glória do Senhor, Deus ele curou aquele homem, como ele pode também curar hoje em dia. Todos nós que estamos aqui, irmão, temos testemunhos de que Deus ele fez na nossa vida, que Deus ele curou alguma coisa que a gente enfrentou. Temos
pessoas com nós que são testemunhas de cura da depressão. Temos pessoas com nós que são testemunhas de alguma enfermidade. Através de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Querendo compartilhar com vocês também aqui outro exemplo de conversão. A conversão, ela também, a gente pode utilizar ela da seguinte forma. Uma vez o pastor falou isso, né? E eu peguei isso aí. Que a conversão é quando a gente está indo numa direção e a gente para. Se a gente só parar, a gente não se converteu de verdade. A gente tem que estar nessa estrada, nessa direção, e a gente tem que mudar o percurso. Foi o que aconteceu com Naamã. Todas as coisas que ele fazia, ele parou de fazer. As coisas que desagradavam. Porque ele se converteu. Se a gente só disser que vamos parar, a gente não se converte. Acontece muitas das vezes, né, com alguém que sempre diz não para o pecado, seja o pecado qual for. Quando a gente diz não para o pecado e não para o percurso, o pecado ele sempre está perto da gente. Ele sempre vai estar perto da gente e é por isso que a gente sempre cai. A gente sempre cai na mesma ladainha do diabo. Por quê? Porque a gente não mudou o percurso. Isso aqui é tão profundo que eu vou dizer para vocês, que quando a gente está na direção do pecado e a gente para, o pecado ainda continua perto. Mas quando a gente muda o percurso e começa a querer andar sempre na vontade de Deus, a gente não está mais perto dele, a gente se afasta cada vez mais. Ou seja, fica mais difícil o pecado vencer nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para finalizar aqui para vocês, a situação da lepra aqui, ela foi colocada diante de duas pessoas. A vida do Naamã e a vida do Geazi. Depois do acontecimento que Naamã, Naamã estava voltando para a Síria, o cara que foi lá e falou da mensagem de cura, foi o mesmo cara que ficou com a doença. Por quê? Eu vou já explicar o porquê para vocês. Porque ele foi lá onde estava Naamã, Geazi, que era o servo de Eliseu. Ele viu, irmãos, aquela quantidade de ouro, aquela quantidade de riqueza que estava com Naamã, e ele mentiu para Naamã, dizendo que o profeta Eliseu tinha dito que ele tinha se arrependido de ter mandado ele embora com as riquezas, e pediu para ele doar para dois jovens necessitados. Mentiu. Aí o Naamã pegou e entregou para ele. Entregou as riquezas para o Naamã, ou para o servo lá, para o Geazi, e Geazi pegou e voltou. E o Eliseu, ele estava inscrito, né, com o seu servo Geazi, e ele foi lá onde estava o local do servo Geazi, e perguntou para ele: Geazi, onde tu estava? Ele disse para o servo Eliseu que não tinha saído, não tinha ido para nenhum canto. Aí o Eliseu pegou e falou: mas tu sabe que a gente sempre está junto e inscrito, a gente sempre caminha inscrito, porque tu está pedindo para mim? Eu sei que tu foi lá na mãe e pediu as riquezas, coisas que a gente não era para ter pego. Creio eu, irmãos, que o Geazi, ele é uma representatividade de nós hoje em dia. Porque muitas das vezes, né, a gente
costuma dar aquela rabiscada de olho para as coisas que são bens materiais, mas o Senhor ele diz para a gente que não é para a gente pegar, que não é para a gente estar com aquilo ali. E se a gente olhar, a gente acaba caindo também. Ele caiu, e por conta disso que ele mentiu, tanto para o Naamã, como ele mentiu também, tanto para o profeta Eliseu, ele acabou se voltando para a lepra acabou se voltando para ele e para toda a descendência dele. Mas tinha um porém aqui, que eu andei analisando, pesquisando. Ele poderia ter sido curado, o Geazi, dessa lepra. Ele poderia ter sido curado, mas diferentemente do Naamã, o Geazi ele não se arrependeu. Ele preferiu ficar com o quê? Com aquelas riquezas ali. A presença do Senhor, somente a presença do Senhor, quando é entregue para nós a missão de evangelizar, de fazer o vídeo do Senhor, somente a presença do Senhor é o necessário para nós. Ele nos completa e Ele nos preenche. O Senhor diz que não precisa a gente estar se preocupando com o dia da manhã. Não precisa. Se até as aves dos céus que voam, o Senhor não alimenta ela, por que Ele não vai alimentar a gente? Ele pegou e ele cobiçou com os olhos. Eu só não lembro o que está a passagem, mas é 1 João, acho que é 1 João, que vai dizer que o pecado, né, ele tem três negóciozinhos, que é a cobiça com os olhos carnais, né? E tem mais outro dois que eu esqueci também, só estou lembrado onde é. E ele olhou e ele não se fez satisfeito, como eu disse para vocês, citei para vocês. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, ele vai dizer que, para a carta para a igreja de Filipenses, ele vai dizer para eles que ele não estava escrevendo todas aquelas coisas, não estava declarando para eles, porque ele estava passando por necessidade, não. Ele estava satisfeito, ele aprendeu a ser satisfeito em toda e qualquer circunstância. Esse homem aqui, o Geazi, quando ele teve a ganância dos olhos, ele quis pegar aquela riqueza ali, que não era para ele ter pego. É a mesma coisa dele ter dito assim: Senhor, não sou satisfeito não. Tudo que o Senhor me dá, eu não me sinto preenchido. Foi a mesma coisa dele ter dito para o Senhor. Isso aí eu acredito que o Senhor ele se entristeceu muito nessa situação aí. Porque, como eu disse para vocês, foi um cara que falou da mensagem da cura para o Naamã, mas ele mesmo não pode ser curado por causa da alta soberba. Ele ficou soberbo também, porque ele não quis se arrepender. O cara que estava com a mensagem da cura não recebeu a cura porque não teve arrependimento na vida dele. Isso é forte. Todas as vezes que nós, nas situações que nós estamos hoje, nós se volta para o pecado, a gente se volta para algo que Deus não nos deu, a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dito. O Senhor tem me dito, o Senhor tem me dado. Quando você trai a sua esposa, você não é satisfeito com a esposa que Deus me deu. Você está dizendo isso para Deus. E a gente não venhamos ter um coração endurecido, que nem ele aqui teve. E creio eu que se ele tivesse se arrependido desse ato, ele poderia até ter morrido. Se ele tivesse ido lá em Naamã, tivesse falado para Naamã: ó, Naamã, eu menti para você, menti para o meu Senhor, o Eliseu, e estou aqui arrependido, e estou aqui disposto a te devolver todas as riquezas que eu peguei. Não era para estar comigo. Se ele tivesse feito isso aí, o Senhor
tinha tido graça sobre a vida dele, porque o Senhor ele é grandioso em graça. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele poderia ter até morrido, mas o arrependimento, quando a gente tem, a gente pode até morrer, mas a gente sabe que Deus ele foi fiel nas nossas vidas. A gente sabe que mesmo que a gente morra, a gente vai estar nos braços do Senhor, mas ele não teve isso aí. Ele não teve isso aí. Então, é isso que Deus ele revelou no meu entendimento sobre a conversão. Que a gente venha a ter a conversão verdadeira. E diante da conversão verdadeira, a gente reconhece que somos altamente necessitados do Senhor. Nenhuma outra coisa preenche nós, somente a presença do Senhor. E foi por isso que Naamã ele foi curado. Através disso, através da conversão, ele reconheceu o Senhor e não adorou mais outro Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Foi o 6º mergulho. Estou feliz por Deus ele ter me dado essa honra, ter dado essa oportunidade. E agradecer também seguramente o pastor também que me deu essa oportunidade. Todas as vezes que eu recebo oportunidade eu me agarro bastante nisso, porque é uma missão que foi nos dada, né? E é importante. Isso aí é de extrema importância, né? E eu já quero estar passando o microfone aqui para o nosso pastor e as palmas vão ao Senhor. Por isso que o Espírito Santo me revelou. Glória a Deus, sabe? A oportunidade que quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Sou grato a Deus. Visível.